Você quer dar mais vida para sua casa, colocar algumas plantas, mas não faz ideia de quais espécies são indicadas para interiores? Esse vídeo é para você! Hoje nós vamos falar de 10 espécies de plantas para colocar dentro de casa. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e clica no sininho para receber todas as notificações, porque toda semana tem vídeo novo. Se é a sua primeira vez por aqui, eu sou Alessandra Fernandes e esse é o Mundo Agro. Seja muito bem-vindo! A presença de plantas dentro de casa, além de deixar o ambiente mais aconchegante, melhora a qualidade do ar e tem o poder de transformar a energia do local. Mas antes de sair enchendo a casa de vasos, é importante identificar quais espécies são mais adequadas para esse tipo de ambiente e quais os cuidados especiais devemos ter com essas plantas. Algumas dicas são fundamentais e valem para a maioria delas. Por exemplo, deixá-las em locais próximos às janelas, portas de vidro ou varandas, para que elas tenham contato com a luz do sol por algumas horas ou que pelo menos recebam luz natural. Mesmo essas plantas indicadas para serem cultivadas dentro de casa, precisam receber iluminação difusa ou claridade. Além disso, fique atento ao tamanho da planta escolhida, se o espaço que você tem é suficiente, se ela precisa de um vaso maior que vai ficar apoiado diretamente ao chão ou se ela pode ficar suspensa em um vaso menor, ou ainda se ela não está atrapalhando a circulação das pessoas pela casa. Outro cuidado importante é saber se a planta é tóxica ou se tem espinhos, por exemplo. Afinal de contas, a gente quer enfeitar a casa, mas não pode esquecer a segurança das crianças e dos bichinhos de estimação. Para começar a nossa lista de hoje, vamos falar da babosa. A babosa é uma planta medicinal de uso cosmético e ornamental, conhecida como aloe vera. Ela pode ser facilmente cultivada em casa porque não requer cuidados especiais. É típica de regiões quentes e de solo bem drenado. Ela precisa de pouca luz do sol e de pouca água. A rega deve ser uma vez por semana e essa planta pode atingir até 1 metro de altura. A segunda planta do vídeo de hoje é a begônia, que também é de fácil cultivo e de quebra floresce o ano inteiro. Existem mais de 1000 espécies de begônias catalogadas, com uma grande variedade de folhagens e com flores de várias cores. A begônia não tolera sol pleno e intenso, por isso o melhor local para abrigá-la é na sombra. Os principais cuidados são com a frequência e com a forma com que se faz as regas. O ideal é regá-la a cada 2 ou 3 dias e mais frequentemente no verão. E cuidado para não molhar as folhas e flores, porque podem murchar e apodrecer. Além disso, garanta que o solo seja bem drenado. Nossa terceira planta de hoje é o cacto, ou os cactos, porque também são mais de 1000 espécies e todas elas são muito práticas e não requerem muitos cuidados. Eles adoram sol e toleram altas temperaturas, por isso o ideal é colocá-los em locais que recebam luz direta do sol. Os cactos são capazes de armazenar água em seus caules e por isso dispensam as regas frequentes. Molhar uma vez por mês já é o suficiente. Apesar do aspecto grosseiro dos cactos, eles têm tamanhos e formatos para todos os gostos, criando várias possibilidades de combinações que vão deixar a sua casa um charme. A quarta planta de hoje é a Comigo Ninguém Pode. Ela é uma das mais usadas para decoração de interiores no mundo todo. Muita gente, inclusive, considera essa planta como fonte de boas energias. É uma planta perene que pode atingir em média 50 centímetros de altura e que pode ser cultivada à sombra, mas prefere sombra parcial, com bastante luminosidade e sem incidência direta do sol. E o ideal é deixar a terra secar levemente antes de molhar novamente. A Comigo Ninguém Pode possui substâncias tóxicas, mas só causa dano se for ingerida. Por isso, mantenha essa planta longe do alcance das crianças e dos animais de estimação. Planta número 5, costela de Adão. Além de ser exuberante, é fácil de cuidar. Para os chineses, a costela de Adão é considerada como símbolo de uma vida longa.
Essa planta também não gosta de luz solar direta, prefere sombra ou meia sombra. É uma planta de porte grande, por isso escolha um vaso de tamanho adequado para o tamanho que você deseja que a planta atinja. Deve ser regada frequentemente, mas sem excessos, e pode ser podada caso esteja maior do que você deseja, mas prefira fazer as podas durante a primavera. O caule e as folhas da costela de Adão são tóxicos se ingeridos, por isso, ao manejá-la, não leve as mãos à boca ou ao rosto e cuidado com as crianças e os animais de estimação. Planta número 6, Espada de São Jorge. É uma planta linda e usada como amuleto contra energias negativas. Além disso, é conhecida por purificar o ar do local e ser uma boa produtora de oxigênio à noite. Não exige muitos cuidados e a rega pode ser feita de 1 a 2 vezes por semana. Se adapta bem tanto à sombra quanto ao sol. E é importante lembrar que se as raízes já tiverem ocupado todo o espaço do vaso, está na hora de mudar a espada de São Jorge para um vaso maior. A planta número 7 é a Croton. Existem várias espécies de crótons de diferentes tamanhos e cores. Essa planta se destaca pela sua folhagem variegada, ou seja, tem uma mistura de cores e tonalidades na mesma planta. É originária de regiões quentes e úmidas e necessita de um local bem iluminado e as regas devem ser frequentes. A planta adulta pode chegar até 3 metros de altura dependendo da espécie, por isso as podas são necessárias e devem acontecer logo após o inverno. E aí vai uma dica, a Croton cresce mais se estiver na sombra e as suas folhas ficam com um aspecto brilhante. A nossa 8ª planta é a Hera. Existe uma grande variedade de espécies cultivares e híbridos de eras, tem para todos os gostos. E ainda é versátil, você pode cultivá-la como planta pendente, colocando em um vaso e pendurando, ou como trepadeira. Para isso, basta oferecer um suporte ou um tutor e a planta cresce de maneira ascendente, deixando a sua casa muito charmosa. Pode ser cultivada tanto a pleno sol como a meia sombra. A rega pode ser de 2 a 3 vezes por semana. Ela gosta de terra úmida, mas sem encharcar. A planta número 9 é a jiboia. Essa é uma das melhores plantas para se ter em casa. Eu arrisco dizer que é a mais fácil de cultivar. Cresce bem em locais que têm bastante luz natural e não precisa receber luz do sol diretamente. Gosta de temperaturas altas e de água, por isso aumente a frequência das regas no verão. Além de ser bonita e fácil de cultivar, a jiboia também purifica o ar. A eficiência dessa planta em retirar resíduos tóxicos do ar é tão grande que essa é uma das poucas plantas recomendadas pela NASA para termos em casa com essa finalidade. Apesar de ser trepadeira, o tamanho vai variar de acordo com o vaso. Por isso você pode cultivá-la tanto pendurada como em vaso de mesa, por exemplo. Só fique atento se tiver crianças e animais de estimação, porque a jiboia também é tóxica se for ingerida. A 10ª planta é o antúrio. Tem antúrios de diversas cores e essas plantas se desenvolvem melhor em locais com temperaturas mais altas. Se dão bem em locais com meia sombra e bastante luminosidade natural, sem incidência direta do sol. Uma curiosidade sobre essa planta é que se ela estiver em um local muito escuro, suas inflorescências vão começar a ficar verdes para conseguirem captar mais luz e fazer a fotossíntese. Os antúrios gostam de água moderadamente, por isso cuidado para não encharcar os vasos. Assim como outras plantas que a gente viu hoje, os antúrios também possuem substâncias tóxicas, por isso fiquem de olho na criançada e nos bichinhos de estimação perto dos antúrios. Agora me conta a verdade, depois desse vídeo deu vontade de sair enchendo a casa de plantas, não deu? Eu já vou avisando que quando a gente começa é difícil parar, viu? Me conta aqui nos comentários quais dessas plantas vocês já têm aí na sua casa ou por qual delas vocês vão começar a nova decoração. Aqui no Mundo Agro tem dica e muita informação toda semana e você não pode ficar de fora. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com todo mundo. Eu te espero no próximo Mundo Agro.